vamos em frente. Ele organizou uma enciclopédia de guerras e revoluções do século XX. É o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva. Venha pra cá! Antes de mais nada, quero dizer que adorei o seu livro, adorei a ideia. Mesmo? Já tenho um lá em casa, bonitinho. E editora Campos, né? É. E tá aqui. Bom, tá dando para pegar? Tá. Enciclopédia de Guerras e Revoluções do século XX, as grandes transformações do mundo contemporâneo, tá? Você é o organizador, ainda tem aqui o Alexander Martins Viana, Carlos Gilberto Werneck Agostino, Carlos Leonardo Baiense da Silva, Frederico Oliveira Coelho, Ricardo Pinto dos Santos, Rubim Santos Leão de Aquino, Sidney Munhoz. É o Sevier, o que é? É a parte, né, estrangeira da editora Campos, né? Então, na verdade, tem uma parte estrangeira e uma parte nacional. Quanto tempo vocês levaram? 3 anos, foi um projeto de 3 anos. Né? Olha que 3 coisa anos fantástica. e 264 colaboradores. Você sabe que eu estou escrevendo um livro novo, que se passa em 1924, né? E... Aonde? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E já usei, abri aqui numa página que eu já tinha pesquisado a respeito de uma personagem do meu livro e que fala exatamente do Yellow Kid, né? Que foi o Yellow Kid, que deu origem ao nome Yellow Journalism, né? A imprensa amarela, depois a imprensa marrom, etc. E olha que coincidência, abri exatamente aqui. A ideia é essa, é tentar fazer uma coisa que tenha informações gerais, introdutórias e que esteja disponível para o grande público, para jornalistas, para professores, pessoas que querem se informar. Não, e o maravilhoso é que é ótimo como leitura mesmo, né? Você pega a mecânica quântica, aí você lê, né, sobre a mecânica quântica e está muito bem explicado. A preocupação foi de tornar a informação acessível para as pessoas e não tornar a informação uma coisa misteriosa, enigmática, secreta, né? Na universidade a gente tem meio a tendência a transformar tudo num rito meio secreto. Sobretudo o professor de matemática. Não, é verdade. Tem sim aquela tendência de... Não, vocês não sabem. Mas os linguistas também fazem isso. Fazem, mas é que o linguista, você mesmo... Porque o linguista não tem fórmula. Não. Né? Embora você vai atrás. Teriam uma vontade enorme de ter, ficariam contentos. Claro, ficariam, mas não tem. Então você vai atrás, você mesmo vai, da onde vem esse negócio? Da onde vem essa palavra? Mas na matemática não, você esbarra na fórmula, que às vezes é tão simples quanto 2 mais 2, 4, mas eles não dizem. Mas matemática é isso, né? E, por exemplo, aqui, mecânica quântica, quem escreveu sobre mecânica quântica? Não tenho ideia, só lendo embaixo. Aqui, tem a referência, Rodrigo Pimentel Júnior, tá aqui. Um professor da UFRJ. Maravilha isso. São 264, eu não lembro de cabeça. Agora, deixa eu falar, deixa eu explicar que quando se fala aqui enciclopédia de guerras e revoluções do século XX, quando se fala em revolução, não são apenas revoluções políticas, né? São transformações também do mundo contemporâneo. E mexe com a vida das pessoas. Por exemplo, plástico. Plástico é uma coisa típica do século XX, um derivado do petróleo, a gente não para pensar nisso, mas se a gente imaginar esse ambiente agora, retirando todo o plástico que tem aqui, não dava para continuar. Cara, apagava tudo, né? Desde as máquinas, equipamentos, computador, né? Coisa das roupas da gente, né? Antes do plástico era tudo madeira, metal ou couro. Tá? Não, mas não tinha matérias como malacacheta, tinha, aquela tinha. galalite, que mais? Tinha, e muito couro e muita madeira. Né? Quer dizer, as cadeiras eram feitas com couro e madeira. Não, mas digo, nas partes elétricas, o que se usava como isolante? Se usava muito amianto. Amianto. Era o amianto que era muito usado. O plástico... Que é um veneno hoje, né? É o quê? Descobriu-se que é um veneno. Eu não altamente sabia. tóxico. É mesmo? O plástico surge quando? O plástico surge a partir da indústria petrolífera nos anos 20,
do século passado, do século XX, e se transforma rapidamente num material muito barato e de fácil moldagem, né? Ele toma forma de qualquer Mas coisa. isso a partir de quando? A partir Já do final da guerra Não, ele se generaliza nos anos 20. Quer dizer, o Dupont. Olha, eles vão ser o grande cartel aí por volta de 30 para 40. Né? Quer dizer, logo depois, ou seja, depois da Primeira Guerra. Exatamente. A partir do Dupont é que plástico passa a ser uma coisa generalizada. Que vai tornar, inclusive, o cotidiano das pessoas mais barato, mais prático, né? Quer dizer, imagina na cozinha quanta coisa que era feita de louça, porcelana, vidro e passa a ser feito de plástico. Né? Além disso, banho de mar entra na categoria das grandes revoluções? Entra, até a gente foi duramente criticado, né, num artigo no jornal, porque acharam que banho de mar não era uma coisa digna para constar numa enciclopédia sobre revoluções e guerra. Mas o banho de mar, ele revoluciona o cotidiano, ele revoluciona o costume. Totalmente. Né? A Sara Bernardo, a primeira vez que veio ao Brasil, em 1886, chocou todo mundo porque foi para a praia. Tá? Essa é uma coisa Era uma coisa que só ia quando a pessoa estava doente e só antes das 8 da manhã. Eram as estações, né, que se faziam, os banhos, essa coisa toda. No século XX, não, se generalizou, se criou uma moda. Hoje, cidades inteiras na Espanha, na Itália, no México, mesmo no Rio de Janeiro, vivem largamente da praia e que gera moda. É só a gente lembrar Leila Diniz, né, o impacto, né, de Leila Diniz. Leila Diniz e depois oh meu Deus, me falha o nome agora, que inventou a tanga. A sunga do Gabeira, né? A sunga do Gabeira e a tanga da... Oh meu Deus! Você começou a fazer tanguinha de crochê, atriz e tudo. Rose de Primo. Tá vendo? Tem um senhor ali que já... o senhor que está babando ali. Que já tem uma ótima memória do banho de mar. Belíssima Rose de Primo que lançou, né, o biquíni, a tanga de crochê. Agora vamos para... Já que estamos na tanga, vamos para a cueca. A cueca é uma revolução? A cueca é uma revolução. A cueca é uma revolução. Quer dizer, ela muda o costume, ela muda a tradição. Né? A roupa masculina, normalmente a gente dá muita atenção para a roupa feminina, e a roupa feminina chama muita atenção, tem glamour, essa coisa toda. Mas talvez a mais importante transformação em termos de estilo tenha sido as calças, o jeans. Né? O jeans é um elemento que varreu o planeta, se tornou um uniforme de uma geração inteira e depois se consolidou como sendo uma roupa de uso normal, cotidiano. E a cueca, que era aqueles cuecão enorme, quem é que podia usar? Cirolas, né? Aquela coisa toda, podia usar jeans apertado com cirolas. Né? Então, um novo tipo de cueca, nos anos 60, né? Slip, cueca, boxer, etc. Tal, vem mudar muito o costume. Tem uma nova revolução que é você não usar cueca, que é uma revolução, é uma contra-revolução. Tem uns certos riscos, né? Não, depende. Eu conheço vários partidários dessa contra-revolução que não se recusam a usar cueca. Cueca é uma coisa antigênica, porque a gente hoje em dia toma banho todo dia, às vezes 2 vezes, a calça vai lavar, não tem por que usar cueca. Tem gente que tem essa teoria. Razoável. Eu, por exemplo, tenho essa. O cinema, como é que entra? O cinema talvez tenha sido a mais importante forma de entretenimento de massas do século XX. Ele tem a cara mais do século XX. Em termos de duração, sim, e de generalização, sim. Quer dizer, uma entrada de cinema foi muito mais barata em 1904, em 1914, em 1924, em 1934, que um aparelho de televisão. Né? Até o aparelho de televisão estar barato ou relativamente barato e poder ser comprado por todos, ele levou um bom tempo. Mas entra como revolução também, entra né? como revolução. Inclusive, o verbete de televisão é de um produtor daqui da casa. Você sabe como é que o jeans surgiu? Olha, o que a gente conseguiu ver e tudo era um minerador, né, nos Estados Unidos, e que disputou, né, um grupo na Califórnia, que tem uma primeira tentativa de montagem, e depois o outro no Texas. Um com a Levi's, o outro com a Wrangler no Texas. E que era uma roupa forte para mineração, para trabalhos desse tipo, e que acabou se generalizando como roupa operária
né? E depois, nos anos 60, em reação à sociedade de consumo, contra aí aquela ficou... coisa, aí os jovens apanham como um símbolo de rebeldia. Né? Bom, tem uma versão, não sei se você conhece um livro que se chama Enciclopédia do Faroeste. Não, não conheço, não. Ou tem uma versão que eu acho fascinante, que é o seguinte, que é o Levi, exatamente o Levi, o Levi, que era um judeu que foi para a Califórnia, né? E que não tinha opção no bolso, quer dizer, era um aventureiro, e viu que quando chegavam as carroças dos colonos, aquele brim que servia como lona. Aquela lona das carroças, aquilo era jogado fora, não, sabe, ficava meio destruído, meio rasgado e tal. Ele comprou aquilo a preço de banana, alugou um galpão, pegou não sei quantas costureiras, ele mesmo desenhou, tá? Tingiu e transformou aquelas lonas de carroça dos colonos, né? Em calça macacão. porque era muito resistente. E teve a ideia de botar rebite na roupa, né? Que não tinha. Não tinha, né? não, claro que não. Quer dizer, o cara às vezes tem uma ideia, basta ter uma boa ideia, né? Isso é verdade. Em termos de ideia, qual foi a revolução mais simples como ideia e que foi importantíssima? Olha, as coisas simples, eu daria um exemplo que talvez seja trágico, mas que é simples e que foi profundo. O arame enfarpado. Né? O arame enfarpado, ele só pôde ser produzido em massa depois que você tem uma siderurgia importante, essa coisa toda, e ele mudou a guerra. Não era mais possível fazer uma guerra tipo Napoleão, uma grande guerra de movimentos, com grandes ofensivas, no momento que você poderia cobrir um campo com rolos de arame farpado. Então, a guerra de trincheiras, como a Primeira Guerra Mundial, aquele morticínio das pessoas enterradas na lama, lutando, ela em larga escala vem de coisas tão simples como arame farpado. Em termos de guerra, qual foi o período mais longo da história do século XX, quando não houve guerra em lugar nenhum? Isso não existiu, né? Durante todos os anos do século XX, nós tivemos um tipo qualquer de guerra. Ou guerra internacional entre estados, ou revoluções, ou guerra partidária, ou guerra dinástica. Houve sempre um conflito. O século foi um século que foi marcado pela intensidade das guerras. Né? E se diz mesmo hoje que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, e a Guerra Fria, de 45 até 91, foi uma guerra só, um conflito só, onde só se mudou de lado, mudou de parceiro, mudou de aliança. Lugares, com vários países em guerra. Né? Em guerra real, quente lá, aquela coisa mudando de parceiros ali. Então, o século foi um século tremendamente violento. Em termos de... Aliás, eu acho que todos os séculos, né? Isso é verdade. Essa foi uma pergunta que se colocou. Por que então o século XX é diferente, digamos, do século XVII, que se matavam também em Guerra dos 30 anos e tudo? Por ter trazido o século XX a alta tecnologia para dentro da guerra. Então, na verdade, a guerra, sempre existiu guerra no Egito faraônico, na Grécia clássica, no século XV ou no século XVII. Mas os exércitos eram pequenos, alimentar aquela gente toda, transportar, municiar, era muito caro. Ia para a guerra, hoje em dia a guerra é que vai para a pessoa. Exatamente, esse é o fim da diferença entre front e retaguarda. Né? Quer dizer, uma cidade como Hiroshima pode ser destruída, o World Trade Center pode ser destruído. Dresden na Alemanha, podem ser destruídos. Então, na verdade, não há mais no século XX aquela distinção clássica entre front e retaguarda. Em termos de revolução, o Band-Aid pode ser considerado uma revolução? Olha, o Band-Aid é um conjunto de atividades que substituem as ataduras. As ataduras clássicas surgem na Guerra da Crimeia, né, com o pessoal de Nightingale, aquelas enfermeiras iniciais, mas na Primeira Guerra Mundial você tem, por exemplo, uma série de novas ataduras e novos elementos que vão permitir, por exemplo, os elementos que vão dar origem à MODSE, à OD, a toda essa coisa, que vão dar uma liberdade enorme à mulher. Tem uma coisa que eu acho fascinante, que o Band-Aid foi inventado por um empacotador da Johnson & Johnson, que depois de 20 anos empacotando esparadrapo e gaze, um dia disse assim, se a gente juntar as duas coisas,
Ah. E quando morreu era a 7ª fortuna dos Estados Unidos. E também outra coisa que eu acho uma coisa extraordinária é o negócio do período em que o açúcar passou a ser açúcar em pedra. Aquele açúcar de pedra, como é que se diz? Que vem enroladinho e tal, né? E que esse açúcar, no começo, ele esfarelava. E um sujeito descobriu que se desse um cortezinho no papel antes de embrulhar, ventilava A umidade e não esfarelava. Tudo isso, todo esse tipo de coisa, também entra como revolução, né? Tudo que mudou um hábito, um comportamento. Os hippies entram como... Beatniks, hippies estão aí. Todas as coisas que representaram claramente uma mudança no cotidiano das pessoas. A revolução não é só um grupo armado chegar e tomar o poder. Né? Às vezes a gente não vê, mas estamos vivendo revoluções, estamos vivendo grandes transformações. Música, por exemplo, como a música altera, o jazz altera o gosto musical. O Francisco Carlos, como é que eu chamo você? Chico, o Eric Hobsbawm dizia que a Revolução Russa podia ser considerado o fato mais importante do século XX. Hoje, continua a se achar isso? É interessante. Isso varia pela existência da União Soviética. Enquanto a União Soviética estava em pé e era o grande império que era, sem dúvida nenhuma, a Revolução Russa era um grande fenômeno. Depois que a União Soviética caiu, desapareceu o Império Soviético, a Rússia encolheu, a gente olha já diferentemente a Revolução Russa. Já começa a olhar que, olha, aquilo estava ali desde o início e ia dar errado. Já tem outro olhar. O nosso querido, já falecido, mas eu acho, para mim, um grande historiador, o Hélio Silva, ele dizia que havia 3 grandes revoluções que mudaram a história do mundo. A Revolução Cristã, o cristianismo, a Revolução Francesa, da burguesia, e a Revolução Comunista. E ele, como bom católico que era, dizia que a mais importante das 3 tinha sido a Revolução Cristã. O cristianismo entra no livro como revolução? Entra. As grandes religiões, elas aparecem aí. Nós temos verbetes para o budismo, para o protestantismo, para o judaísmo. Temos uma tentativa de pensar o que é religião no século da ciência, no século do ateísmo, no século de se pensar o mundo como máquina, o mundo como um grande equipamento técnico. E a surpresa do fim do século ver o renascimento dos fundamentalismos, que não é só islâmico, claro. É cristão, é judaico, é de todo mundo. Todo mundo começou a pensar novamente que aquilo que estava nos livros, seja o Corão, a Bíblia, os Vedas, é a verdade pura e simples. Enquanto, durante boa parte do século XX, se pensava que aquilo é um ensinamento que nós interpretamos livremente. Cada um tem a sua interpretação. Uma simbologia. Agora não, agora tem um grupo de pessoas que acreditam que é literal. Que é literal. Isso é o fundamentalismo. Bom, então, já que Adão e Eva comeram realmente a maçã, eu recomendo Enciclopédia de Guerras e Revoluções do século XX. É um livro que eu acho, a meu ver, indispensável em qualquer biblioteca, porque é um livro, além de ser super agradável de ler, é um livro fantástico de consulta. E eu conversei com Chico, com Francisco Carlos Teixeira da Silva. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.